Cada pedacinho tem uma história. Esse quadro é uma coisa que a gente vai ler. Vai ficar no nosso coração. Difícil. Olá, bem-vindos. Esse é o nosso apartamento. A gente vai fazer um tour agora por ele. E eu confesso que esse vídeo ele é muito mais para nós do que para as pessoas, para quem é de fora, porque a gente sabe que a memória às vezes ela, prega peças e a gente quer ter imagens para lembrar um pouco melhor de como é o lugar onde nos acolheu durante 3, quase 4 anos. E é isso, vamos começar então lá pela frente. Quando nós viemos receber as chaves aqui do condomínio, nós nos apaixonamos muito por essa parede. Ela foi pintada por um artista local, que é o Lucas Baldi, e ela tem uma flor chamada Flor de Lis, que significa seja bem-vindo. E quando nós recebemos as chaves, também recebemos a Flor de Lis. E este é o espaço onde os vizinhos mais se encontram, se reúnem para tomar chimarrão, tererê, jogar conversa fora. Aqui a gente fez também muitos encontros com fogueira à noite com os vizinhos. É um condomínio de muitas pessoas jovens. A academia, que nós prometemos ser fitness quando viemos morar pra cá, mas no fim das contas nós fomos, eu acho que no máximo 2 vezes, mas tudo bem, um passinho de cada vez. Ali já dá pra ver a pracinha. Tem o Espaço Kids, que a gente sempre encontra crianças aí a qualquer hora do dia, e também tem as reuniões de condomínio, às vezes ali. Também tem lavanderia, que é muito utilizada, principalmente no inverno, para secar as roupas, pra gente conseguir ter um conforto melhor. Tem a lavanderia pet ali, como eu mostrei, e o espaço da piscina, né? Além disso, tem os salões de festa, tem esse que é o Kids, mais voltado para as crianças. Tem o Família, que ele é super bem decorado, todo equipado. O Coworking, que é onde eu fui trabalhar quando vieram ver o nosso apartamento que está à venda. E já fizemos muitas reuniões de condomínio aí também, eu participei já do conselho administrativo, então é um espaço que é muito utilizado pelos moradores e é muito útil, né? Também é um espaço muito bom quando a gente quer sair de casa, trocar um pouquinho de áreas no trabalho, ou até receber algum cliente, fornecedor, sem precisar receber essa pessoa dentro da própria casa. E também tem o Sports Bar, que é onde a gente mais frequentou festas, teve encontros de vizinhos, encontros de final de ano da empresa que eu trabalhava uns anos atrás, e os famosos quiosques, que é onde aconteceram os churrascos entre vizinhos, os churrascos em família, a piscina, onde a gente viveu momentos muito legais com os vizinhos, com desafios, com conversa, com música, com comida boa. Então foram muitos capítulos das nossas vidas do verão, principalmente, aconteceram aí nos quiosques. Essa é a parte de trás, que é para onde dá o nosso apartamento. E antes de entrar no prédio, vamos conhecer então a pracinha, que é onde a criançada, agora o condomínio tem bastante crianças, então é um lugar muito utilizado. Tem também uma academia ao ar livre, que eu e o Rafa a gente mais foi para brincar do que para se exercitar. O espaço pet, que também o pessoal pode deixar os seus pets ali enquanto está aproveitando ali o condomínio. E a quadra de esportes, que a gente jogou algumas vezes com o irmão do Rafa, mas foi um espaço que a gente acabou não utilizando muito, mas com certeza é um espaço que as crianças utilizam bastante. Então, voltando, como pode ver, assim, é um espaço muito bonito, muito bem organizado. A gente gostou muito de morar aqui os anos que a gente ficou. E agora, então, vamos entrar para o nosso bloco e conhecer um pouquinho mais do nosso cafofinho, né? O bloco B. A entrada é feita por tags e aqui já a segunda porta é o nosso apartamento. Então, sejam bem-vindos à nossa casa. Então, a gente vai começar aqui pelo nosso hall de entrada e a gente tem aqui a nossa porta que a gente envelopou nas nossas próprias mãos. A gente achou que ia levar uma meia hora para fazer isso, a gente levou 4 horas. E aqui estão todas as memórias que a gente teve, todas não, mas algumas das memórias dos rolês que a gente fez ao longo dos nossos últimos anos. E essa Instax que a gente comprou para fazer essas fotos foi o primeiro presente mútuo que eu e o Rafa nos demos lá no primeiro ano de relacionamento. Então, aqui é um mural de memórias e também das assinaturas das pessoas que a gente ama e que já visitaram a nossa casa. Aqui do ladinho, isso aqui eu trouxe da faculdade, eu ganhei da minha mãe, eu sou jornalista de formação. E veio aqui para um cantinho bem especial, porque já estava na minha casa quando eu morava quando eu fazia universidade, morava em Frederico Westphalen. Essas cadeirinhas que são cabides aqui, eu ganhei dos meus pais também, eles trouxeram da Austrália quando foram visitar meu irmão. Então tudo aqui nessa casa tem uma história, tem um por trás. A gente não foi assim numa loja e comprou as coisas só para montar, para ficar bonito. A gente foi organizando as coisas conforme os itens que foram chegando na nossa vida. Então a nossa casa não foi sempre assim, ela foi se construindo dessa forma. A mesma coisa aqui.
Esse banco aqui, na verdade, meu pai transformou ele num banco, era uma cama. E eu dormi nessa cama desde o meu primeiro ano de idade até eu começar a namorar o Rafa. E ela foi comigo para Frederico Westphalen, ela viajou comigo onde eu fui. E hoje ela faz parte então da minha casa da vida adulta, já que eu não consigo mais dormir nela, em forma de banco. Esse banco é uma coisa que vai ficar com a gente vai levar junto porque tem uma memória afetiva muito grande de uma vida inteira, né? Esse papel de parede, ele foi a minha sogra que deu. Ela estava escolhendo na época um papel para ela e ela viu que a gente ficou muito apaixonado e nos deu de presente logo que a gente se mudou aqui para o apartamento. Então é uma coisa que a gente guarda um carinho muito especial porque veio de uma pessoa muito especial pra gente, que nos apoiou muito. A mesma coisa os quadros. Esses quadros, alguns deles faziam parte do quarto do Rafa, quando ele era solteiro. Esse aqui eu ganhei de um amigo meu lá de Frederico Westphalen. E depois eu dei pro Rafa de presente, né? Essa caixa também, ela nos acompanha há muitos anos. O Rafa pegou do trabalho dele, que eles iam jogar fora, a gente envelopou e começou a grudar adesivos. Então toda vez que a gente empresta para um amigo ou para alguém, a gente cobra que, como em troca do empréstimo, a pessoa colhe adesivos também. Então tem muitos adesivos aí que não são nós, mas são parte de nós, porque são parte dos nossos amigos também. Essa luminária a gente escolheu também com muito carinho. Foi uma coisa que a gente levou um pau para conseguir montar ela em ousadinha, assim. Mas no fim deu certo, a gente ama muito ela deixa a casa muito mais aconchegante, mais quentinha, né? E assim a gente foi indo. Essa mesa, a gente tinha um outro armário que fazia parte desse aqui. A gente construiu essa mesa, encomendou os pés e cortou essa madeira do jeito certo. A gente fez o arremate, eu fiz o arremate toda à mão aqui. E aí o meu pai montou pra gente. Assim como a caixinha de lenha também. Então tudo aqui tem história. Alguém nos deu, ou alguém meteu a mão, ou nós metemos a mão. O piso é um caso assim que foi o maior desafio nosso aqui no apartamento, porque o piso que veio eu particularmente não tinha gostado muito. Então, um dia antes da gente se mudar, eu e os meus pais e a minha irmã, a gente arrancou esse piso todo fora. Depois a gente ficou semanas aqui arrancando contrapiso que tinha ficado grudado. A gente ganhou ajuda dos nossos amigos para conseguir tirar tudo isso daqui, porque era um grande entulho no fim das contas. E o meu sogro querido ficou várias e várias noites aqui, extras, depois do trabalho dele, colocando o piso pra gente vir morar já com a casa prontinha. Além disso, ele também construiu a mureta aqui embaixo da pia, porque essa pia, ela era da nossa primeira casa, ela tinha menos de um ano de uso, então a gente quis aproveitar aqui esse móvel e ele ficou lindo. E as pessoas falam que esse armário nasceu para ser dessa casa e realmente a gente gosta muito, o detalhe em vermelho, tudo nele nos deixa muito felizes. O revestimento ali de trás também foi o meu sogro. Então, cada coisinha aqui a gente gosta muito, a gente sabe a história, a gente sabe o que significa. Então, quando a gente vai vender o apartamento e levar a nossa vida para um outro estágio, também ficam todas essas lembranças e a gente quis gravar justamente para não esquecer de nenhum detalhe aqui dessa casa. Aqui na lavanderia, a gente também fez um projetinho só para ela. Então, esse armário de baixo ele era maior, a gente reduziu ele, cortou ele, deixou ele menorzinho para caber a nossa máquina certinho e tudo. Os armários, as prateleiras ali do lado também fomos nós que fizemos, a gente reaproveitou um armário que não coube aqui. Na verdade, aquele armário ele era aqui nesse canto, ele cabia certinho aqui. Só que acabou que a gente sentiu que esse apartamento era um pouco frio no inverno, então a gente instalou um calefator no lugar e aquele armário que não teria mais utilidade, a gente transformou nessa mesa, transformou ali na lavanderia e nas prateleiras da lavanderia. E tem ainda outras partes desse armário que a gente guardou e outras peças que a gente comprou novas da fábrica para fazer um revestimento aqui, que são projetos que acabaram ficando pela metade, a gente não conseguiu terminar, mas até o próximo dono vai ter isso com ele, então se quiser tocar para frente, vão instalar os materiais. Então essa aqui é a nossa sala, isso aqui são peças de closet, a gente comprou porque elas têm uma durabilidade muito maior e é fácil também, digamos, a gente gosta de mudança, a gente gosta de ter um espaço dinâmico, tanto que a gente não tem aquele apartamento cheio de armários, porque a gente gosta dessa dinâmica, né? Então, por exemplo, aqui a gente consegue mudar a altura disso aqui como a gente quiser, a configuração. Essas gavetas também a gente consegue, se quiser, um espaço maior, sei lá, dar um baile aqui, a gente tira elas fora.
Então tudo é pensado para ser dinâmico, né? A gente conseguir fazer a nossa vida funcionar independentemente da fase que estivesse. E aí aqui é o nosso xodó. Vocês podem ver que sim, nas nossas redes sociais a gente posta uma foto, geralmente a gente tem esse quadro atrás, porque a gente ama ele de paixão. Quando nós morávamos no centro, aqui na nossa cidade, nós assistíamos muito essa série do Rick and Morty, e acabou que a gente se apaixonou e compramos esse quadro. O Rafa falou assim, cara, a gente quer comprar alguma coisa que tem a ver com esses personagens. Então a gente encontrou esse quadro, a gente comprou na Wish ainda, nem sei se existe mais o site, e vieram só as telas sem o canvas atrás, né? Sem a parte de madeira. E isso ficou guardado, enroladinho em cima do armário da minha mãe durante um ano e pouco, 2 até que a gente comprou esse apartamento e mandou fazer, então, colocar a moldura por trás ali pra gente conseguir usar no nosso apartamento. Então, quando a gente comprou esse quadro, a gente já ficou pensando na parede aonde ele iria ser instalado, porque a gente queria que evidenciasse o quadro antes de tudo. Então nós dois, eu e o Rafa, colocamos a mão na massa e a gente fez nós mesmos essa textura nessa parede de cimento queimado, trazendo um pouco mais de destaque para o quadro em si, né? E esse quadro é um xodó, tanto que quando a gente anunciou que ia vender o apartamento, tiveram vizinhos já querendo comprar ele, porque a galera gosta mesmo, passa aqui olhando e tal, então é muito legal e nos dá muito orgulho porque faz parte também da nossa história. Mas é um quadro que vai ficar por aqui, porque a gente acredita que nos nossos próximos rolês e nas nossas próximas casas, a gente vai ter outras oportunidades de ter outros quadros, talvez trazendo de outros lugares do mundo, né? E o xodó dessa casa, que não é a Pitty também é, mas esse sofá, ele foi um sonho de consumo, assim, eu falei que se eu tivesse um sofá desses eu ia finalmente me sentir mais adulta. Então a gente comprou ele de uma fábrica de Roca Salles, é um sofá de couro legítimo, e cara, é assim, ó, muito confortável, a gente ama demais ele, então também é uma coisa que vai ficar aqui, até porque a gente não tem como levar, né? Continuando o resto da casa, esse corredor a gente tinha a pretensão de pintar ele todo de preto, fazer um estilizado, colocar uma placa com neon pro pessoal assinar também, mas acabou não dando tempo. A gente tem o nosso banheiro, que também foi pensado... Cada pedacinho tem uma história, essa parte de cima já estava na nossa casa antiga. Essa pia e essa torneira foram as primeiras coisas que a gente comprou quando comprou o apartamento, mas, ironicamente, as últimas que a gente instalou quando a gente veio morar aqui. Isso faz um ano, eu acho. Não sei se faz um ano que a gente tem essa pia instalada. Então, tudo aqui tem um pouquinho de história. E aqui, esse quartinho do meio, nós transformamos o nosso escritório. Eu trabalho todos os dias aqui e o Rafa alternadamente. Depois ele vai ficar mais full time. Nós desenhamos esse projeto das prateleiras nós mesmos num site na internet e um cliente meu, a Moderna Planejados, que executou o projeto. Então ele foi todo pensado para acomodar os livros, que são uma das coisas que eu mais amo na vida, é ler. E quando a gente pintou aqui, a ideia era fazer uma delimitação do espaço para conseguir se sentir mais dentro de um espaço de escritório, com um pouquinho mais de aconchego. Eu sempre tive o sonho de ter uma parede que tivesse glitter atrás, e aqui foi a realização desse sonho. A gente colocou todo um glitter, eu não sei se talvez no vídeo não dê pra ver direito, pessoalmente dá pra ver bastante. Ele é bem furta-cor, assim, e é um charme que eu gosto muito, porque fala um pouco sobre mim também. A nossa ideia era, no futuro, se nós ficássemos aqui, fazer o outro lado do quarto, o lado do Rafa. Exatamente espelhado, só que com as cores que ele gosta e com os itens que ele gosta. Mas como a gente resolveu finalmente levar essa vida nômade, então esse projeto ficou de lado. Aqui, esse quadro é uma coisa que a gente vai levar junto. Eu pedi para uma artista aqui da região para ela pintar. Ela é bem famosa pelas olívias, todas as personagens que ela cria são olívias e tem uma estética bem única. E eu pedi para ela fazer um quadro que descrevesse a mim como pessoa, como profissional e como artista até, porque eu gosto muito de música, sempre me envolvi muito com isso. Então quando ela entregou esse quadro, assim, foi o que faltava pra gente arrematar. Além disso, aqui também tem, por exemplo, as caveiras do Rafa, que ele foi ganhando da mãe dele. O Rafa tem 2 caveiras tatuadas no corpo. E a mãe dele, cada vez que vai viajar, ela vai pra praia, vai visitar uma amiga, vai pra serra, se ela encontra uma, ela dá.
e a gente vai colocando na nossa decoração. E são itens que vão ficar com a gente, são esses itens que a gente vai guardar por 10 anos ou mais, até a gente ter a nossa casa própria de novo e aí organizar essas coisas por lá. Inclusive, essa madeira estranha aqui, ela é a identificação da barraca que a gente teve, que a gente comprou numa rave, que a gente foi na primeira grande que eu fui, que é a Garden, ou foi a segunda? Foi a segunda grande que eu fui, que foi a Garden. E a gente tem essa barraca guardada ainda e ficou aqui como um pedacinho da nossa história, que foi um dia que a gente se divertiu muito. Então, seguindo aqui no nosso cafofinho, a gente vai chegar então no quarto do casal. Esse quarto ele já foi de muitas formas, a gente testou várias formas nele. Primeiro a cama desse lado, depois a cama desse lado, até que no fim a gente colocou ela para cá, para facilitar a nossa organização e os nossos armários. Esses armários aqui, eles são de closet também, eles são a coisa mais nova que tem aqui nessa casa. Eles são do mesmo fornecedor lá da sala, eles têm garantia vitalícia, que é muito legal. Eles não mofam, não estragam, enfim, eles são maravilhosos. E a gente organizou a nossa vida aqui. Hoje, tudo que tem aqui é só o que a gente tem, os dois juntos, na vida, assim, em questão de roupas. Ainda terão muitos desapegos e a gente tem muita coisa ainda que precisa deixar de lado. Esse armário aqui também é um armário que fazia parte do meu quarto de infância e ele veio pra cá. A outra parte a gente já doou para um vizinho. Então, cada coisinha aqui também tem um pouco de significado. Os quadrinhos têm significado, que eu ganhei do Léo e do Fabrício. O Rafa também tem algumas coisas aqui que ele curte muito, que quer manter. A roupa de cama, a gente escolheu um por um, cada coisinha. Então, a própria parede aqui do lado também é de cimento queimado, só que ela é um cinza um pouquinho mais clarinho para dar uma carinha mais de aconchego aqui pro quarto. E é isso. E tem uma coisa, Rafa, se tu vier pra cá, mas tem uma coisa que eu amo muito nesse apartamento, é tá deitadinha de meio-dia na cama e olhar pra fora e ver as minhas florzinhas amarelas, que são, assim, os meus xodós. Eu plantei logo que a gente veio pra cá, meus pais ajudaram a plantar e a gente vai cuidando desde então. É uma coisa assim, eu adoro essa vista, adoro ver as árvores ali atrás do campo, como o sol bate nelas, é uma coisa que vai ficar no meu coração e com certeza uma das vistas que vai me fazer mais falta. E agora nós vamos conhecer mais um espaço que a gente ama e que também é um projeto que a gente conseguiu colocar em prática não faz muito tempo, faz 1 ano e pouco, que é o nosso jardim com deck. Esse deck do condomínio todo, o único apartamento que tem é o nosso. E a gente ama e ele é muito útil, muito prático também. Ele é feito de madeira plástica, e isso significa que é um deck que não necessita manutenção, não precisa lixar e pintar e repassar verniz todo ano. A gente colocou também uma manta por baixo para o matinho não subir, se nascer algum matinho, e as pedrinhas ao redor para dar um arremate. Essas plantinhas todas, eu trouxe as mudinhas lá da casa da minha mãe e nós plantamos aqui. Vieram assim, ó, 2, 3 cabelinhos e agora já é esse monte que a Pete ama deitar aqui, ficar aqui olhando o movimento e respirando ar puro que nem nós. Aqui é o nosso pé de manjericão, o coitado ele sofreu um pouco noite passada porque teve um temporal, uma ventania e ele acabou tombando um pouco, mas a gente come muito manjericão o tempo todo porque aqui deu bastante, ele ficou bem grande e dá um orgulho, né, amor? Além disso, essa planta aqui eu trouxe uma mudinha da casa da minha avó, eu larguei aqui, ela se multiplicou, virou um matagal quase, mas é tão bonito olhar lá no escritório, olhar para fora e ver essas flores, essas folhas saindo ali da janela, que a gente resolveu manter para dar todo aquele ar, aquela coisa gostosa e aconchegante de uma casa dentro de um condomínio. Que na verdade é isso, né? É uma casa dentro de um condomínio, a gente tem pátio, a gente tem tudo que precisa e a segurança de um condomínio. E essas sacolas aqui, talvez vocês estejam se perguntando, nós trouxemos da casa dos meus pais frutas, eles têm árvores frutíferas lá e deu tantas frutas esse ano que as árvores já estavam quase quebrando. Então, quando acontece isso, nós trazemos um monte para cá, a gente divulga no grupo do condomínio, deixa aqui disposto, já foram vários, e os vizinhos vêm buscar para a gente compartilhar e nada aí fora. Então esse é o nosso cantinho aqui em Lajeado e é o cantinho que a gente vai deixar para outra pessoa morar, para outra pessoa viver a sua história também, e a gente espera que essa pessoa que venha morar aqui,
ela seja tão feliz quanto nós fomos, porque esse espaço aqui eu até me emociono, assim, porque é um lugar que, cara, vai ficar com certeza na nossa história, vai ficar no nosso coração. Difícil. Porque é isso, como a gente mostrou aqui, tudo tem o nosso DNA, né? Tem tudo, tem uma história e eu acho que esse é o ensinamento mais valioso que a gente teve quando começou a construir um lar, que é trazer a nossa história, não é transformar a nossa casa numa loja, numa exposição, num lugar onde só é bonito. A gente quer transformar a nossa casa, o lugar que a gente estiver, inclusive a van que a gente for morar, num pedacinho da nossa história, num museu. As pessoas falam que aqui tem a nossa cara. É verdade. Quando os nossos amigos vêm aqui pela primeira vez, as pessoas que já nos conhecem chegam aqui, elas olham e falam, nossa, isso é a cara de vocês. E nada nos deixa mais feliz do que isso, porque não tem preço que pague a gente chegar num lugar e se sentir em casa, se sentir como deve se sentir dentro de um lar e perceber que as pessoas enxergam isso também e todo o carinho que a gente dedicou a esses espaços, né? E eu acho que de todos os lugares que a gente mostrou aqui, todos os detalhes, essa porta, ela é muito, muito, muito simbólica. Porque, bom, vocês veem, tem tudo isso, tem as assinaturas de todo mundo que a gente ama, tem fotos de tudo que é rolê de Ubatuba, rolê no V13, as primeiras plantinhas que a gente plantou aqui. Na época nem dava pra ver, olha, nem tinha nada, era só a grama. Então tem uma foto também, eu não sei onde ela tá, que é o primeiro sol que a gente pegou aqui no condomínio, aqui no nosso gramado. Então tem muita coisa legal, assim, e essa porta me dá um dozinho de não levar embora junto, porque ela é de verdade, assim, um álbum da nossa história e tem a letrinha de cada pessoa que a gente ama, então a gente vai fazer uma foto super, hiper, mega bem feita pra nunca esquecer disso, né? E a Pitty foi cumprimentar a Ellen, que é a nossa vizinha, ela adora ela. E é isso tudo que a gente está deixando para trás, então, para ir atrás de um sonho muito maior do que esse apartamento, que é ter o mundo como quintal. Espero que a gente tenha a companhia de vocês nos próximos anos, porque nós estamos muito animados, é muito emocionante a gente deixar isso para trás, mas é mais emocionante ainda a gente desbravar o mundo, conhecer novas culturas e perceber que existe muito mais amor. Aqui tem muito amor, mas a gente sabe que tem muito mais amor fora. E quero convidar, eu e o Rafa, em nome do Rafa, que está aí atrás da câmera, eu quero convidar vocês a fazer parte disso e também contarem as suas histórias e o que tem na casa de vocês. Conta aqui nos comentários aquele item que tem na casa de vocês, que se vocês tivessem que sair da casa, vocês com certeza dariam um jeito de levar junto. Obrigada, gente!